Projeto de Lei Ordinária número 5089/2025, iniciativa do vereador Lawrence Nogueira. Institui no calendário oficial do município de Curitiba o mês de novembro como mês do empreendedorismo feminino, dedicado às atividades voltadas para o fortalecimento de ações de inclusão produtiva e geração de renda para mulheres. Publicadas a apresentação no Diário da Câmara número 11.421, de 20 de janeiro de 2025. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara número 11.488, de 30 de abril de 2025. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Projeto em discussão para discutir o vereador autor do projeto, vereador Lawrence, do Progressistas. Por favor, com a palavra, vereador. Perfeito. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia. É com grande responsabilidade e entusiasmo que faço o uso da tribuna hoje para apresentar um projeto de lei de minha autoria, que já foi aprovado em todas as comissões permanentes desta casa e agora está pronto para ser votado em plenário. Trata-se, então, do projeto que institui o mês do empreendedorismo feminino em Curitiba, a ser celebrado anualmente no mês de novembro, com o objetivo de fortalecer ações de inclusão produtiva e geração de renda para mulheres. Este projeto se fundamenta no reconhecimento do Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, uma data, então, instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e ao criar o mês de novembro como período oficial de mobilização sobre o tema, o município reforça sua adesão a movimentos nacionais e internacionais que promovem a equidade de gênero, o protagonismo feminino e o desenvolvimento econômico e sustentável. O nosso objetivo é consolidar uma agenda permanente com ações voltadas à valorização das mulheres empreendedoras, promovendo, então, capacitação, suporte técnico, debates públicos, articulações intersetoriais e, principalmente, inspirando novas gerações de mulheres que desejam empreender. Os dados mostram a urgência e a relevância deste tema. Em Curitiba, vereadora Carlise, cerca de 34% dos empreendedores são mulheres, com grande concentração no setor dos serviços e no comércio. Entre os microempreendedores individuais, os MEIs da nossa cidade, 45% são mulheres, segundo informações da própria Prefeitura. No estado do Paraná, aproximadamente 32% do empreendimentos são liderados por mulheres com presença destacada nos setores de serviços. 44%, comércio, 18% e indústria, 17%. Essas mulheres, muitas vezes, enfrentando desigualdade de renda, dificuldades de acesso a crédito e jornadas múltiplas, seguem firmes, inovando, gerando emprego e promovendo transformação social. Por isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, peço com humildade e confiança o apoio de todos os colegas para a aprovação desta proposta. Este projeto não é apenas um marco simbólico, é uma ferramenta concreta para fortalecer políticas públicas, promover justiça social e impulsionar o desenvolvimento econômico com equidade. Então, meu muito obrigado. Temos a parte para registro, vereador. Primeiro vereador inscrito, vereador Jasson Goulart, do Republicanos. Perfeito. Obrigado, presidente do exercício Leônidas Dias. Obrigado, vereador Lawrence Nogueira, pelo aparte. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa desse projeto que visa ter esse olhar, né, para o empreendedorismo, chamando a atenção no mês de novembro para o empreendedorismo feminino no mês de novembro. Eu vejo que as mulheres, elas representam números importantes da nossa economia, como apresentado por Vossa Excelência nessa tribuna, e nós precisamos, sim, valorizar o trabalho dessas mulheres e, de certa forma, criarmos ferramentas, mecanismos para que elas possam cada vez mais crescer com os seus negócios. Como presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, vemos com muita alegria a apresentação do seu projeto do mês de novembro, sendo o mês do empreendedorismo feminino. Conte com todo o nosso apoio,
no que precisar, no que pudermos ajudar, inclusive, para estimular ainda mais as ações durante o mês de novembro, para que a gente possa ver cada vez mais mulheres voltadas ao empreendedorismo, cuidando de suas casas, de seus lares, de seus negócios, enfim, é disso que a gente precisa, fomentando, gerando empregos. Isso é muito importante. A gente precisa realmente cada vez mais incentivar, estimular realmente esse empreendedorismo feminino. E o mês de novembro vem realmente a calhar, né, ali perto já do mês de dezembro, que vem ali o Natal, enfim. Então, meus parabéns, realmente, conte com todo o nosso apoio e com o nosso voto também aqui hoje aqui nessa sessão. Obrigado, vereador Jasso. Então, na sequência, agora temos a vereadora delegada Tatiana. Bom dia, vereador Lorens. Eu acho de suma importância que nós tenhamos um mês de reconhecimento para o trabalho feminino, o esforço feminino, o empreendedorismo feminino, e em especial, quando o senhor tratar de assuntos que envolvem mulheres em qualquer esfera, não só como empreendedoras, mas em qualquer esfera, eu gostaria que o senhor me chamasse para a coautoria. Eu também tenho algumas ideias e vejo que o senhor atende, né, a essa pauta também, e gostaria de lhe parabenizar. Vamos trabalhar muito juntos sobre isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Perdão, pulei o vereador Serginho. Então, por favor, líder. Obrigado, vereador, pela parte. Vossa Excelência estreia defesa de projeto com uma pauta muito importante. A partir do momento que deseja instituir no calendário oficial do município ações que promovam o empreendedorismo, isso é muito importante para a cidade. E nós sabemos que hoje, no Brasil, as mulheres empreendem mais que os homens. E muitas delas, elas que mantêm suas famílias por meio desse esforço contínuo. Vejo que Vossa Excelência trouxe dados que fundamentam esse projeto. Acredito que o calendário oficial também é uma forma de fomentar essas ações, né, em todas as esferas. Nós estamos vendo um movimento em esfera estadual, em esfera nacional, para que fortaleça cada vez mais a força do trabalho, principalmente da mulher. Então, portanto, terá nosso apoio favorável, nosso voto favorável. Parabenizo Vossa Excelência pela propositura. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Carlise. Bom dia, vereador Lorens. Bom dia à mesa, colegas vereadores. Vereador, o senhor sabe o quanto eu defendo a participação da mulher, né, em todos os espaços de poder, de decisão, e valorizar a mulher empreendedora na cidade de Curitiba demonstra a sensibilidade que nós temos e a valorização para essas mulheres. Então, conte com o meu apoio, conte com o meu voto, e como a vereadora Tatiana falou, também eu estou à disposição sempre para contribuir em projetos que venham a valorizar a participação feminina e principalmente das mulheres empreendedoras que ajudam na renda dos seus lares. Parabéns pela iniciativa e conte com o meu apoio. Obrigado, vereadora. Agora temos a parte, então, para o vereador Zezinho do Sabará. Obrigado, vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo excelente projeto. Hoje, o empreendedorismo feminino é muito forte em nossa cidade, em nosso país, tá? E a gente nota isso. No meu escritório, já dei lá um curso para empreendedorismo, 3 etapas, participaram 150 pessoas, 70% mulheres participando desse curso, empreendendo, se aperfeiçoando. Então, a gente vê aí que as mulheres participando aí do empreendedorismo, dando muito emprego, gerando emprego, levando aí o conforto para o seu lar. Então, é muito importante. Então, trouxe uma pauta importantíssima aí para a nossa sociedade. Então, eu parabenizo e pode contar com o meu voto e meu apoio. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado mesmo. Vereadora Mary Martins. Bom dia. Desde a Comissão da Educação, né, eu recebi esse projeto com entusiasmo. Votei favorável pela tramitação e aqui, claro, que eu votarei também favorável.
E quero deixar que, como o senhor disse, quase metade das mulheres, né, da nossa população está à frente das empresas, está empreendendo. E quanto mais nós tivermos apoio, incentivo às mulheres, mais elas participarão. E eu gostei que aqui no texto do seu projeto diz oferecer capacitação e suporte técnico, porque nós temos que dar um suporte, porque muitos iniciam e desistem. Nós temos que trabalhar mais para que menos pessoas, mulheres, venham a desistir dos seus empreendedores, sua empresa, o seu negócio, para que possa ir em frente. E nós vemos que muito mais mulheres estão à frente da sua família. Ela é que está fomentando, protegendo a família, trabalhando. E quantas querem empreender, está à frente e são impossibilitadas. Então, eu parabenizo o seu projeto, votarei favorável e parabéns. Obrigada. Obrigado, vereadora Mary. Então, só reforçando então o objetivo, né? Então, o objetivo realmente é isso, é valorizar o protagonismo feminino na economia local, oferecer capacitação e suporte técnico para empreendedoras, fomentar debates entre o poder público, sociedade civil e o setor privado, inspirar novas gerações de mulheres empreendedoras. Então, esse é o objetivo. E agora passo a parte, então, para a vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, vereador Lorens. Parabéns pelo projeto. Nós também valorizamos muito o empreendedorismo, né, no meu mandato, tanto que, como o vereador Jasson já falou, né, nós fazemos parte da frente do empreendedorismo, que também tem contato, conversa com esses grupos de mulheres, de empreendedoras, que na nossa cidade são muitos grupos, né? Nós temos, como já foi falado, um número significativo de mulheres, né, que são empreendedoras e que formam esses grupos para ajuda mútua também, como o senhor falou, para se motivar, para conhecer outros exemplos de mulheres que batalham e conseguem, né, equilibrar os pratos. Ontem mesmo, né, como Dia das Mães, a gente viu muitos discursos como esses, e nós também aqui, como mulheres, né, a bancada, a maior bancada feminina da história da Câmara, muitas de nós também somos mães, muitas já empreenderam, conhecem as dificuldades do empreendedorismo, a gente escuta muito falar, no meu mandato a gente trabalha bastante com a desburocratização, com tentar simplificar as coisas, porque essas empreendedoras enfrentam muitas dificuldades no dia a dia, muitas delas, a maioria, uma grande parte é informal, não consegue nem se formalizar, porque às vezes entra naquele empreendedorismo de necessidade, né? Começa a vender bolo, a vender roupa, a vender alguma coisa para se sustentar, para conseguir uma renda no final do dia e sustentar os seus filhos, a sua família, e precisam realmente desse suporte, né? Então, a gente pensa muito em como trazer ações efetivas, e acho que essa é uma palavra, né? A gente pensar em ações efetivas que realmente vão melhorar a vida dessas mulheres. Então, inclusive, também, né, vereadora Mary, vereadora Camila, eu menciono a nossa audiência pública, que também está relacionada com esse tema, né? Amanhã a gente vai fazer uma audiência pública aqui na Câmara sobre justamente a empregabilidade e oportunidades para cuidadores e cuidadoras, muitos dos cuidadores, a maior parte são mães, né, que acabam abrindo mão das suas vidas para cuidar de um filho, ou às vezes de um pai, de alguém da família que precisa, e fica sem renda, né? Então, como a gente pode fazer parcerias com a iniciativa privada, com o poder público, com a prefeitura, para que essas mães, para que essas mulheres, para que esses cuidadores tenham oportunidades e empregabilidade, e muitas através do empreendedorismo, né? Às vezes vai fazer um curso que a própria prefeitura oferece em parceria com ONGs para ter uma renda, né, para poder complementar às vezes a sua renda e ter mais oportunidade. Então, aproveito, né, e convido a todos que tiverem essa situação ou que conhecerem ONGs que queiram participar dessa discussão, convido os demais vereadores também a participar com a gente dessa discussão amanhã, às 14 horas, aqui no auditório da Câmara. E votaremos favorável e parabéns pelo projeto. Muito obrigado, vereadora. Até é importante ressaltar aqui e deixar registrado, nós temos um trabalho com o Instituto Grupo Solidário, onde a gente realiza mensalmente as feiras, que a gente chama de Feira de Mães e Mulheres Empreendedoras. Então, onde a gente ajuda a fomentar, né, muitas delas, algumas vezes,
é a única fonte de renda, outras são para complementar. Então, e muitas vezes falta a questão de passar uma capacitação. Então, fechou, com certeza, vamos enviar que a gente vai repassar. Até a vereadora Camila esteve lá conosco nesse sábado, conhecendo um pouquinho. Temos pouco tempo, mas passo então a parte para o vereador Renan Sesquim. Obrigado pela parte, vereador Lawrence, parabenizar o senhor pelo projeto importante e dizer que o trabalho que nós fazemos com as mães das crianças com deficiência, muitas delas são empreendedoras também, porque no momento que estão lá acompanhando seus filhos numa consulta neurológica, no tratamento intensivo, nas clínicas, estão lá também vendendo o seu artesanato, vendendo o seu docinho, tentando de alguma forma capitalizar, porque elas têm que realmente deixar tudo de lado para cuidar dos seus filhos e também tem que buscar um dinheirinho de alguma forma. Então, valorizar essas mães que fazem esse trabalho espetacular, que é, além de cuidar dos seus filhos, é empreender de alguma forma, buscar na criatividade, no pouco tempo que sobra para elas, para arrecadar aquele dinheirinho também, que vai ajudar até a pagar as próprias terapias dos seus filhos. Parabéns pelo projeto, meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Então, agora a palavra para a nossa querida vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Muito obrigado, vereador Nogueira, e eu gostaria de parabenizá-lo e dizer que pode contar comigo com certeza absoluta. Eu sou empreendedora também em um campo que é difícil ter mulheres, que é a pecuária, né? E na polícia, quando nós entramos, nós tínhamos 6% só de direito às vagas. E nós lutamos, e hoje é quem tiver mais capacidade. Semana passada nós fizemos aqui uma sessão solene, premiando as mulheres empreendedoras de vários campos, desde da gastronomia até a indústria, e todas as mulheres que vieram aqui, com certeza, vieram e mereceram o prêmio. O tempo dos nossos avós era impossível uma mulher trabalhar, não podia. Mas nós viemos abrindo porteiro. Eu digo que é fazendo picada, né? A gente que é do mato sabe o que é fazendo picada, que é abrindo os caminhos para que outras venham. Assim como eu e o pessoal da segurança, né, que antigamente não tinha, hoje nós viemos fazendo isso, e muitas de nós somos responsáveis pelo sustento das nossas famílias, assim como eu sempre fui, e nunca deixei faltar nada na minha casa e nem para os meus filhos, porque tive a oportunidade de ter uma vaga de trabalho para que possa trazer o sustento para casa. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer que pode contar comigo, sim. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Agora passamos a parte, então, ao vereador Marcos Vieira. Obrigado, vereador Lawrence. Quero parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa que, com certeza, nós precisamos dar todo o apoio. Sabemos o quanto essas mulheres contribuem na família e com a sociedade, e dizer que hoje elas têm uma responsabilidade enorme com a questão da economia da nossa cidade, né? São mulheres que realmente se dedicam, já têm duplas funções, mas doam suas vidas aí para poder se empreender e fazer um trabalho muito significativo e representativo na nossa cidade. Nós temos hoje o grupo de mulheres empreendedoras do Sítio Cercado, um grupo fantástico, né? Meu mandato acompanha esse grupo lá, e nós sabemos o quanto é importante essa troca de experiência e quantas dificuldades essas mulheres encontram para empreender hoje. Digo em Curitiba, mas no Brasil a dificuldade, elas são muitas. E nessa questão de ajudar na desburocratizar, né, todas essas dificuldades que elas têm para poder empreender, essa troca de experiências, e são mulheres fantásticas, mulheres que desde pequenos negócios, aí já com grandes negócios que hoje faz a diferença na nossa cidade. Eu tive a oportunidade, até num podcast aqui da casa, de trazer duas empreendedoras para poder falar, principalmente da região sul de Curitiba, que muitas vezes é um pouco desconhecido para a nossa cidade, e que lá tem trabalho, serviços fantásticos que essas mulheres apresentam. Então, parabéns, conte com o meu apoio, e vamos juntos somar a força e apoiar todas essas empreendedoras que fazem a diferença hoje na cidade de Curitiba. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Passando então agora a palavra para o vereador Bruno Seco.
Obrigado pela concessão da parte da palavra, vereador Lawrence Nogueira. Quero te parabenizar por esse projeto importante. Eu, no ano de 2021, vereador Lawrence, eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador de apoio ao empreendedorismo da Prefeitura Municipal de Santos. E uma das reivindicações principais que eu recebia na coordenação eram mulheres que queriam empreender, mas só que não sabiam o caminho. Tinham boas ideias, mas não sabiam como é que funcionava a questão burocrática do cadastro do CNPJ na prefeitura, entendeu? Tinham boas ideias, mas não sabiam como implementar, ter um orçamento, fazer um gerenciamento também desse budget para assim implementar a sua ideia com responsabilidade. Então é importante que a gente tenha esse mês de apoio ao empreendedorismo feminino, porque esse mês eu vejo, né, que em Santos deu certo. A gente tem uma lei, no caso que eu digo porque eu aprovei essa lei na cidade de Santos, né, que tem a Semana Municipal do Empreendedorismo, a terceira semana de novembro também. E dá certo, porque nessa semana lá, e nesse mês do empreendedorismo feminino aqui em Curitiba, é um período que é dedicado para essa questão de informação para as pessoas que têm interesse em empreender, proporcionar capacitação para as pessoas que também têm interesse, ouvir pessoas que já deram certo no mercado de trabalho, empreendedores locais também. É muito importante entender quem venceu no mercado, quem começou de baixo e deu o exemplo. Então, dá certo. É uma lei que dá certo, tem apelo e tem o meu voto favorável. Parabéns por ela, conte comigo. Perfeito, então. Então, terminados a partes. A vereadora Rafaela Lupion, com certeza, nos dê a honra. Obrigada, vereador Lawrence, pelo aparte concedido. Quero lhe parabenizar. Que pauta importante, que olhar, e eu não esperava menos do senhor. Sempre olhando e valorizando as nossas mulheres, o empreendedorismo, aquilo que fomenta, propicia o empoderamento dessas mulheres, o protagonismo dessas mulheres, que é tão fundamental para que possam gerir suas vidas, esse reconhecimento no nosso calendário, que só vai fomentar o fortalecimento dessa importante pauta na nossa capital. Eu, inclusive, há pouco estava atendendo também uma empreendedora, a Ariane da Badu, que é enorme e faz lá na SIC, está participando de Paris Fashion Week, atendendo com materiais sustentáveis, resíduos sólidos, transformando inclusive em arte e ensinando essas mulheres essas ações. Então, é de fundamental importante. Parabéns pelo teu olhar. Meu voto, com toda certeza, inclusive como procuradora adjunta desta casa, de modo favorável pelo fortalecimento dessa política pública. Parabéns. Perfeito. Obrigado, vereadora, pela sua contribuição. Passando então agora o aparte, a vereadora Laís Leão. Obrigada pela parte, vereador Lawrence. Agradeço muito a sua proposição. Acho que é muito importante que nós, como a vereadora Indiara já levantou, como a bancada feminina, maior bancada feminina da história da casa dessa Casa de Leis aqui em Curitiba, acho que é muito importante nosso posicionamento e te parabenizo por trazer essa pauta. Eu acho que a discussão do fortalecimento financeiro das mulheres é base essencial para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais igualitária. A gente já tem vários estudos, vários indicativos que quando essas mulheres conseguem garantir sua independência financeira, elas conseguem também sair de vários ciclos de violência, muitas vezes doméstica, que acontecem nas suas próprias casas, com suas próprias famílias. Então, esse processo ele não é somente um processo vinculado à economia, um processo de fortalecimento econômico, né? Ele também é um processo de, muitas vezes, que pode salvar essas mulheres e tirar elas de ciclos de violência muito graves. Então, te parabenizo pela sua iniciativa, espero que a gente possa construir e use esse mês de novembro sempre para construir novas propostas e pensar numa Curitiba que seja, de fato, acolhedora para todas essas mulheres, especialmente as que querem inovar, as que querem criar, as que querem construir seu próprio negócio e que a gente tenha caminhos novos aí de muito apoio, criatividade e inovação. Parabenizo novamente e conte com o meu voto favorável. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos os vereadores que contribuíram com suas falas, preciosas falas. E agora, então, peço o voto favorável para que esse projeto de lei, então, seja aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Concluída a discussão, vamos aos encaminhamentos. Vereadora Georgia Prates, PT. Obrigado, senhor presidente em exercício. Bom, vou ser bem breve. Gostaria primeiro de parabenizar, então, o vereador por esse importante projeto e trazer a pauta também dessa casa, né, o reconhecimento do protagonismo das mulheres no empreendedorismo.
Gostaria também, no entanto, de destacar e sugerir que dentro dessa agenda sejam incluídas as ações específicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino negro, entendendo que existem desigualdades raciais que ainda impõem barreiras enormes e adicionais também para que as mulheres negras tenham acesso a crédito, a visibilidade e oportunidades também no mundo dos negócios. Então, nesse sentido, já falei com o vereador Lawrence também, é fundamental que essa pauta seja construída em articulação com a Secretaria Municipal da Mulher e da Igualdade Racial, garantindo também políticas públicas integradas, interseccionais e com um recorte racial, e que reflitam também a diversidade real das mulheres curitibanas, né? Como também é feito no mês de novembro, né, esse reconhecimento ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, acredito que seria muito importante que dentro desse mês a gente avance também nessa pauta que é importante no mês de novembro. Infelizmente, somente no mês de novembro, né? Mas o avanço na pauta também de gênero precisa caminhar lado a lado com política de enfrentamento ao racismo estrutural, e só assim a gente, de fato, vai construir políticas verdadeiramente inclusivas e transformadoras. E, obviamente, né, como é um projeto importante, eu indico o voto favorável à oposição e também reafirmo aqui, vereador Lawrence, o compromisso de votar favoravelmente. Parabéns. Vereadora Camila Gonda, PSB, para encaminhamento. Muito obrigada, presidente em exercício Leônidas Dias. Saúdo a proposição do vereador Lawrence. Estive com o Lawrence nesse final de semana no Instituto Grupo Solidário, onde ele é fundador, para que a gente pudesse justamente ver essa questão das feiras. Foi muito bem recebida, vereador. Acho importante esse fomento a tudo que envolve o trabalho relacionado às mulheres. Eu acho muito importante a gente pontuar sobre a questão da independência financeira, vereador Lawrence, porque quando uma mulher está no ciclo de violência doméstica, uma das formas que essa mulher precisa encontrar é justamente a independência financeira, porque a dependência financeira é uma das causas de permanência num relacionamento violento e abusivo. Então, eu saúdo a proposição. A gente tem algumas parcerias aí pelo empreendedorismo feminino. Cito aqui o trabalho da Gerar, que é uma grande organização que também trabalha com esse teor. Cito também nossa audiência pública, puxada por mim, pela vereadora Mary e pela vereadora Indiara Barbosa. Nós três, em conjunto, vamos fazer uma política pública em parceria com a Prefeitura, visando a capacitação e a empregabilidade de mulheres que cuidam, que a gente sabe que as pessoas que cuidam são majoritariamente mulheres. Então, a gente está aí bem esperançoso para que essa política pública dê frutos, e conte com a gente, vereador Lawrence, com o nosso voto positivo, porque tratar da temática de gênero é, de fato, um compromisso que os vereadores devem ter. Parabenizo e encaminho o voto positivo à proposição do vereador. Concluída os encaminhamentos, outro vereador inscrito, vereador Toninho, do PSD, para encaminhar, vereador. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, bom dia aos servidores da casa. Eu quero fazer aqui um encaminhamento favorável a esse projeto e parabenizar o nobre vereador Lawrence por ter apresentado tal projeto que valoriza as mulheres. Nós temos que, em nosso trabalho, em nosso dia a dia, nós temos que valorizar as mulheres, porque as mulheres faz parte do nosso dia a dia, é nossa companheira, são nossas amigas, muitas delas, e eu tenho lá em casa a minha mulher, uma companheira firme, fiel do meu lado ali, entende? E compreendo que todas as mulheres da nossa cidade de Curitiba merecem sim ser tratada com respeito, com carinho, com dedicação e, acima de tudo, que nós possamos valorizar o trabalho da mulher, porque tem muitas mulheres que são elas, as mulheres que mantêm a casa, que cuidam da casa. Então, essas mulheres valorosas da nossa cidade de Curitiba merecem sim todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, e pode contar conosco, e encaminho sim o voto favorável à nossa bancada também do PSD e aos vereadores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Toninho. Concluídos os encaminhamentos, vamos à votação. Senhoras e senhores vereadores, registrem os seus votos no painel. Encerrada a votação. 33 vereadores presentes, 31 votos com o registro sim, nenhum voto de registro não, nenhum voto em abstenção. Aprovado o projeto. Requerimento, assunto urgente. Perdão, vamos à justificativa dos votos. Oradores, justificativa de votos. Vereador Toninho, PSD. Com a palavra, vereador, para justificar o voto. Vereador Toninho mantém a justificativa de voto, vereador? Abre mão. Próximo vereador inscrito, vereador João das Cinco Irmãos, MDB. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Lawrence pelo projeto. Com certeza um projeto relevante, que quando a gente vai votar, nós homens, quando vamos votar no projeto desse, pensar na sua esposa, na sua mulher, na sua filha, no meu caso, na sua mãe e nas suas irmãs. A gente precisa ter projetos sempre de encontro ao combate à violência e à dependência, né, de algumas mulheres. Infelizmente, algumas mulheres têm dependências de homens agressores e covardes. Então, com certeza, é uma política pública importante na nossa cidade. O primeiro projeto que eu aprovei também, vereador Lawrence, foi nesse sentido, e lá em 2022, 2021, que criou o Banco de Emprego para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, votei favorável, conte comigo nessa causa, com certeza é muito relevante, a gente precisa cada vez mais evitar, por exemplo, o que aconteceu no último final de semana, aqui na região metropolitana de Curitiba, um crime bárbaro, de um cara que cometeu, matou e ainda mandou foto da mulher morta para outra pessoa. Mas esse, infelizmente, não vai incomodar mais, graças, né? A polícia aí foi pego e foi querer fazer um confronto com a polícia e acabou ali vitimado. Esse não vai fazer mais agressão a mulheres. Então, a gente tem que trabalhar com projetos nesse sentido de sempre combater a violência e dar cada vez mais oportunidade de valorizar a mulher curitibana, a mulher paranaense. Obrigado pela justificativa, o tempo justificativo. Próximo vereador para justificar o voto, vereador Marcos Vieira, PDT. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Quero fazer a justificativa do meu voto e também para registrar aqui mais um tema, vereador Lawrence, que eu acabei não falando no momento da parte. Parabéns, eu acredito que esse é um projeto que realmente tem o empenho de todos nós e falar o quanto é importante. No ano passado, nós aprovamos aqui uma lei que criou o Polo das Noivas lá no sítio cercado. E a maioria dessas empreendedoras que fazem parte desse polo são mulheres. Então, mostra a força e o quanto a gente precisa ter leis, apoio para essas pessoas que elas possam se empreender em Curitiba. Então, parabéns, né, vamos continuar na luta para dar todo o suporte e apoio a essas empreendedoras que faz a grande diferença na nossa cidade.